Você achou Êxodo capítulo 3? Diga amém. Pensa num capítulo pequeno para a gente ler hoje. Versículo 1 diz: apresentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou ao Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão, e porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. E por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim também. Tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Disse Deus mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o memorial de geração em geração. Vai, ajunta os anciões de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-eis subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz. Então ireis, tu e os anciões de Israel, ao rei do Egito, e lhe direis: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, e a não ser por uma forte mão. Portanto, estenderei a minha mão, e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois disso, ele vos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes,
não saireis vazios. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro, bem como vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e assim despojareis os egípcios. E você diz amém. Olha aí, quem não leu a Bíblia essa semana, pelo menos um capítulo leu hoje. Já vai começar uma nova semana, porque já é o primeiro dia da semana, já lendo a Bíblia. Glória a Jesus, né? Esse é o texto que narra o chamado do libertador. O libertador Moisés. E é o chamado para alguma coisa. Aqui é o chamado por uma missão. A missão de libertar. Certamente que eu serei contigo. E isto te será por sinal que eu te enviei. Versículo 12. Um chamado para a libertação de Israel. Conforme a previsão divina, os descendentes de Abraão haveria de padecer escravidão por cerca de 400 anos. Mas ao cabo deste tempo disse Deus a Abraão, Gênesis capítulo 15, eu vou visitar o povo que afligir a tua descendência, com forte mão, e vou libertar este povo, vou libertar os teus descendentes. Chegou o tempo, e Deus, Ele pode operar de várias formas. Todavia Deus escolheu os seres humanos para fazerem desses seres humanos seus companheiros, seus cooperadores, seus auxiliares, seus representantes. Olha que interessante. O que diz o texto? Quem apareceu a Deus? Um anjo, versículo de número 2. Um anjo do Senhor. Mas este anjo, porque ele é o mensageiro divino, ele fala e fala no nome do Senhor, ele representa o Senhor, então ele fala como Deus. E às vezes até confunde, né? Quem está falando é o próprio Deus ou o seu mensageiro. O que interessa é que Deus está falando por meio de alguém, no caso aqui de um anjo. Olha como isso é tremendo. E depois Deus vai fazer o mesmo com Moisés. Não é à toa que Deus fala assim, ó, tu vais ser Deus e o teu irmão Arão vai ser profeta, porque Moisés é aquele que vai receber a mensagem da parte do Eterno, e o seu irmão Arão vai agir como o seu porta-voz. Isto porque o Moisés, intimidado, ele não quer ser um porta-voz, ele não quer falar diretamente. Ele se recusa, ele bota várias dificuldades, até o ponto que Deus argumenta com ele, vai derrubando cada um dos argumentos, e chega um ponto que Deus fica indignado e diz, então tá bom. Você não tem um irmão? Arão, pois chama ele. Que Moisés não queria de jeito nenhum, manda outro, eu sou gago, os anciões não vão me aceitar, o povo não vai me aceitar, aquele negócio todo, aí Deus vai, quem fez a boca e tal, até o ponto assim, mas Moisés, vamos parar a conversa aqui? Você vai, agora eu vou te dar um alívio, você não vai falar não, quem vai falar é o teu irmão no teu lugar. Mas quando Moisés passa a falar, ele passa a falar como Deus, porque quem fala em nome de Deus e representa Deus
é Deus que está falando através de. Olha que tremendo isso. Todas as vezes que eu e você, nós compartilhamos a mensagem de Deus, é Deus, de fato, falando com alguém. E Deus chama Moisés. Esse é o capítulo do chamado. E chama para ser libertador. E aí nós temos uma grande obra, uma grande tarefa que é anunciada a Moisés. Moisés olha para a sua pequenez, as suas fragilidades, a sua insignificância diante da grandeza do trabalho que tem que ser feito. Isso o intimida, e ele tem razão. E é por isso que Deus diz: mas o que vai fazer a diferença, Moisés, é que certamente eu serei contigo. Aleluia! É o que faz a diferença. E o ideal é que todo servo, ele tenha essa consciência, que ele é inapto, incapaz de fazer a obra de Deus. Só tem um jeito dele realizar a obra como tem que ser feita. É se a presença, se o poder, se a unção, se Deus estiver com ele. Agora tem uma coisa, consciente de que Deus está comigo, eu não devo temer. Eu não devo me esquivar. Eu não devo fugir, que nem Jonas. Eu não devo ficar atrás de desculpas, que nem o Moisés. Se Deus está comigo, tudo que for necessário para realizar a missão, a obra, me será dado e será feito, porque Deus é o garantidor do resultado. Amém? Agora preste atenção. Olha como a obra era difícil. Ir diante do homem mais poderoso do mundo até então, o rei do Egito, e anunciar para ele que o povo que ele está se valendo para fazer as suas grandes construções, o povo que ele está se utilizando como escravo para aumentar ainda mais os recursos, as riquezas do Egito, mão de obra gratuita, este povo vai ser livre para a Deus adorar. O próprio Deus diz a Moisés que Faraó não ia deixar. O próprio Deus diz que aquela missão não ia ser fácil. Tanto é que seria necessário ele realizar maravilhas. Era uma obra que consistia em transformar radicalmente a vida de multidões. Transformar da condição de escravos, oprimidos, aflitos, injustiçados, escravos, prisioneiros, em homens e mulheres livres, livres de um cativeiro, de uma opressão, livres de aflição, de sofrimento,
mudança radical de vida. Que missão maravilhosa que Moisés recebeu, por demais grandiosa para ele, mas Deus estaria com ele. E Deus fala para Moisés o seguinte: a confirmação que eu tenho te chamado e te levantado para tal, é que este povo depois de livre, me servirá neste monte. Moisés estava nas proximidades do Sinai. Tu vai lá no Egito, e a prova que eu vou ser contigo é que depois você vai estar aqui. Hoje você está só, mas depois você vai estar com essa multidão aqui, me servindo neste lugar. Aleluia. O fato que eu quero, na verdade, entrar aqui, é que finalmente chegou o tempo para Israel, em que a profecia, a promessa de eles herdarem as terras da peregrinação do seu patriarca Abraão havia chegado. Deus anuncia isso a Moisés: a terra dos heteus, cananeus, heveus, eu darei ao meu povo. Chegou o tempo. Chegou o tempo das promessas se cumprirem. Aleluia. Isso significa dizer que tem um período de aflição, tem um período de sofrimento, mas esse período não é permanente, jamais será eterna. Ele precede apenas o tempo em que as promessas de Deus se cumprirão em nossa vida. As aflições não são permanentes, elas precedem um tempo de gozo, de alegria. E esse gozo, alegria vem quando Deus cumpre as suas promessas nas nossas vidas. E é quando esse tempo chega que nós conseguimos, fazer uma comparação dos tempos difíceis, os tempos de luta, os tempos de aflição, e nós conseguimos então, no tempo do cumprimento da promessa, nos regozijar mais, nos alegrar mais, dar mais valor aos feitos divinos. O fato é que chegou esse tempo. O eu sou veio, o eu sou desceu, porque ele ouviu, ele viu a aflição do seu povo. O eu sou separou, consagrou um libertador, para tirar o seu povo da escravidão, para conduzir ao seu povo à terra da promessa. Aleluia! Chegou o tempo. Agora, sabe o que é que eu encontro demais, que me salta aos olhos nesse capítulo 3? É o que Deus diz a Moisés, porque Deus chama, ele diz qual é a missão: libertação para levar um povo a um lugar que emana leite e mel, portanto um lugar de delícias, porque ali era lugar de sofrimento e dor. Eu vou tirar e vou colocar no lugar de delícias, que é o contrário, é o oposto. Mas me chama aos olhos o versículo de número 12 e o versículo de número 14. No 12, Deus diz: respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Versículo de número 18. E ouvirão a tua voz, então ireis
e os anciões de Israel ao rei do Egito, e lhe direis: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. O que te chama e salta aos olhos, pastor? O fato que esse libertador que precisa ser escolhido, chamado, encorajado, capacitado para ser usado, o fato que a grande obra que é tirar o povo da escravidão, portanto do sofrimento, da aflição, da angústia, desse estado de ser, para um novo estado, representado por Canaã, lugar que emana leite e mel, portanto vai ser um lugar de gozo, de alegria, além da liberdade, é claro. O que me chama a atenção é que tudo isso vai envolver um confronto com a superpotência da época, o Egito. Isso vai envolver atos poderosos de Deus. Atos poderosos de Deus. Porque Faraó vai resistir. E a ideia de Deus é que eu sei que ele vai resistir, mas não o suficiente para que eu realize tudo que eu quero realizar. Então eu vou endurecer o coração dele também. Eu vou fazer meus prodígios. Mas tudo isso, o libertador, mudança de estado de vida, prodígios, confronto, tudo tem por propósito essencial que aquele povo, quem está me ouvindo diga amém, que aquele povo sirva ao Senhor. Versículo 12: este povo me servirá neste lugar. Versículo 18: para que me sacrifiquem no deserto. A palavra servir, a palavra sacrificar, no versículo de número 12, é a palavra hebraica zabar, que significa oferecer sacrifícios, ofertar, imolar em forma de culto e adoração. Olha que interessante, no capítulo 5, quando Moisés finalmente se apresenta a Faraó, versículo 1, Moisés vai entregar o recado, ó o recado. Depois foram Moisés e Arão, está faltando os anciões, que era para ter ido. E disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas espera aí. Versículo 12, Deus diz a Moisés: me sirva. Versículo de número 18, Deus diz: me consagre, me sacrifiquem. Só que quando Moisés vai passar o recado a Faraó, ele vai dizer: para que
celebrem uma festa ao Senhor no deserto. E aí a palavra que é hebraica é shagag, que significa realizar uma festa de peregrinação, uma celebração que envolve danças, rodopios, aquelas festas religiosas que envolve cânticos, que envolve músicas, que envolve danças. Quando Moisés chega para Faraó, ele diz isso: o Senhor ordenou, o Senhor disse que deixe o seu povo ir para que este povo celebre uma festa para ele no deserto. E o que tem a ver festa com que Deus disse sacrifícios e serviços? Tudo. Por que tudo? Porque serviço, sacrifício, festa a Deus, que envolve dança, música, rodopio. Olha, vocês não fiquem mais mangando e criticando os irmãos que rodopia não, viu? Lembre dessa mensagem. Shagag é a palavra. Isso significa culto. Isso significa adoração. São sinônimos: serviço, sacrifício, celebração ao Senhor, são sinônimos de culto, adoração. Em outras palavras, o que eu estou tentando dizer para vocês nesta noite é que todo o trabalhar de Deus, que envolvia chamar um homem, capacitá-lo e usá-lo, que envolvia fazer feitos poderosos como ele fez, as 10 pragas do Egito, Deus libertar aquele povo, levar e passear com eles no deserto e conduzi-los até Canaã. Eu estou dizendo para vocês que tudo isso era para que um povo fosse livre para se tornar adorador do seu nome. Deus desceu para livrar. Deus desceu para pelejar contra o opressor do seu povo. Deus fez atos poderosos. Deus libertou para que este povo livre tivesse condições de ser adoradores. E todos os feitos de Deus deram a este povo razões, motivos para bendizer ao Criador. Porque se eles saem assim, tipo, deu a louca no rei, ele vai, vamos embora. Ah, a gente tem um Deus, vamos adorar esse Deus. Qual o motivo? Porque Ele é Deus. Não, mas quando Deus faz esta grande obra, Deus está dando um motivo, não que seja o único, mas um bom motivo, para que este povo no deserto tenha razões para adorar, para festejar, para servir, para sacrificar a esse Deus. Qual é o motivo? Nós éramos escravos, nós vivíamos oprimidos, nós vivíamos em aflições, nós não tínhamos esperança, mas esse Deus poderoso nos libertou, e para nos libertar, Ele lutou contra aquele que nos oprimia, Ele fez atos poderosos, Ele fez com que pragas caíssem sobre o Egito, pragas que atingiram os egípcios, mas não nos atingiram. Ele fez coisas tremendas. Ele mandou o seu anjo da morte para tirar a vida
boca daqueles que eram os nossos opressores, ou os filhos mais velhos dos nossos opressores. Esse Deus é tão poderoso que ele abriu o mar vermelho, simplesmente respirando sobre o mar, soprando com as suas narinas sobre este mar. Então, quando este povo se reuniu no deserto, de fato, eles se reuniram lá no Sinai. E eles, neste momento, eles pegaram dos animais que eles tinham e sacrificaram. Eles fizeram danças, se bem que eles anteciparam o culto, irmão. Antes de chegar no Sinai, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, aleluia, Miriam, com tamborim, e as outras irmãs começaram a festa, começaram a celebração. E o Moisés, que tinha dificuldade para falar, se tornou o cantor da noite, ou do dia. O Senhor é bom, os seus feitos são poderosos. Aleluia, e ali o povo celebrou ao Senhor, o povo dançou, o povo se alegrou, o povo que era escravo se tornou um adorador. O essencial da libertação é para que eles chegassem em Canaã, lugar de delícias. O essencial da libertação não era a chegada em Canaã, o essencial da libertação era para que eles se tornassem adoradores. Por isso, a adoração, antes de chegar em Canaã, ela já começa no deserto. Aleluia. É lógico que eu estou falando isso para vocês, estou falando isso para mim. O essencial da salvação não é para que a gente seja livre do inferno. Eu não estou dizendo que isso não é importante, preste atenção. Não é para que a gente vá para um lugar melhor do que este deserto, os céus. O essencial da nossa libertação, da nossa salvação, daquela antiga vida miserável, desgraçada, porque uma vida sem Deus, ela é miserável e ela é desgraçada. O essencial é para que nós nos tornássemos adoradores. É para que nós nos tornássemos servos. Servos é aqueles que trabalham para outro. É aqueles que fazem trabalho para outro, e no caso aqui, Deus. E Deus diz: este povo me servirá. O essencial da nossa salvação, da libertação que Cristo, o Moisés para nós, operou nas nossas vidas, é para que nós nos tornássemos adoradores. Porque antes, você podia até estar enganado, achando que era, mas você não era. Mas agora, você é. Você é alguém que foi chamado para celebrar a Deus no deserto. Festejar a Deus no deserto. Você foi alguém que foi escolhido por Deus para servi-lo no deserto, para sacrificar a Ele no deserto. Sacrifício envolve algo que nos custe, algo que que tenhamos por valor. É dedicar algo a Deus que nos custe, que nós demos valor,
pois você foi chamado para ser alguém que vai adorá-lo sacrificando. Você foi chamado para ser alguém que vai adorá-lo servindo no deserto. É verdade. Porque também já está prometido, profetizado. Apocalipse capítulo 22, versículo 23. Quando novos céus e nova terra se estabelecerem, o reino eterno, o estado eterno, está lá a promessa. E os seus servos o servirão. O que Canaã era para Israel nesse tempo, os céus é para nós. Assim como eles foram tirados da escravidão para adorar a Deus em Canaã, Estevão disse isso, Atos capítulo 7, versículo de número 7. Deus os libertou para que adorasse Ele. Nas terras da peregrinação do antepassado patriarca Abraão. Assim como eles foram chamados para adorarem a Deus no lugar de delícias, nós fomos chamados para servirmos a Deus, e nós vamos servir a Deus na eternidade. Os seus servos o servirão, mas não é que lá nós nos tornaremos servos. Olha o que está escrito: os seus servos o servirão. Só vai servir ele lá quem começar a servir a ele aqui. Só servir o Senhor lá em Canaã quem começou a servir o Senhor no deserto. O crente fiel, o salvo de verdade, ele não está esperando o céu para adorar o Senhor. Ele não está esperando um lugar de delícias para adorar o Senhor. Ele não está esperando uma mudança radical de vida, como um bem-estar que a sociedade prega para ele adorar o Senhor. Ele já entende que Deus já fez a mudança necessária, radical na vida dele, para que ele pudesse ser um adorador do nome dele nesse deserto, nesse tempo. Aleluia. Só vai adorar lá os servos que o adoram aqui. Antes de Deus dizer lá na terra que mana leite e mel, vocês vão me servir, e disse: esse povo me servirá no deserto. Você está disposto a sacrificar a Deus no deserto? Você está disposto a trabalhar para Deus no deserto? Sabe por que o crente é diferente? Acorda. Sabe por que o crente é diferente? Porque primeiramente ele entende que ele foi salvo, foi liberto da escravidão do pecado. Para ele ser um adorador, ele entende que a adoração é sacrifício, sabe que custa. Ele não espera um momento ideal, adequado para adorar, para servir. Não é quando eu tiver recurso, quando eu estiver bem com a minha família, quando eu tiver alcançado as minhas metas, quando eu tiver a profissão dos meus sonhos, quando eu estiver ganhando o que eu planejo, quando eu estiver em paz, no sentido de que eu não estou atribulado com as lutas e as dificuldades da vida, então eu vou adorar. Não, o crente não é assim. O salvo não é assim. Porque ele entende que ele foi chamado para adorar no deserto. E o deserto representa escassez. Deserto representa necessidade.
Deserto representa outras dificuldades, que são diferentes da opressão e aflição da escravidão, mas tem outras dificuldades, outras lutas, outros momentos difíceis, são outros. A diferença é que aqui eu estava sem Deus e não era um adorador, e aqui eu sou dele e chamado para adorá-lo nessas situações difíceis. Quantas vezes você já serviu a Deus mal? Ou porque você não, mal porque você não é o crente que gostaria de ser? Que você não tem buscado a Deus como sabe que deveria? Mal porque teve uma desavença ali com o cônjuge? Mal porque está desempregado? Mas mesmo assim, por esse e por outros motivos, que também entristece, abatem, desanimam, mas mesmo assim, aquilo que você se comprometeu, como alguém que está disposto a servir, você cumpriu. Seja cantar, seja tocar, seja pregar, seja ensinar, seja compartilhar do Evangelho. Quantas vezes? Pastor, a verdade é que quando eu não estou bem, então eu cancelo, eu deixo para outro dia. Mas onde é que está escrito que tem que ser assim? O que está escrito é que nós fomos chamados para adorar no deserto. E no deserto falta água. E quando surge a água ainda é amarga. Mas Deus transforma a água amarga em água potável, água doce. No deserto, o faraó, quando vencido, isso a gente está falando de um faraó espiritual, representando o diabo, ele tem uns amalequitas que vão atrás de perseguir, atingir os mais fragilizados pela velhice, pelo cansaço, pela enfermidade. Mas lá no deserto, nós somos chamados para adorar, porque o Deus que nos chamou para adorar no deserto, Ele também no deserto nos protege dos nossos adversários, do inimigo que se levanta contra nós, que luta contra a nossa estadia na presença do Senhor. Uma das maiores carências do deserto, além da água, é o alimento. Que fala de escassez. Já pensou se o crente fosse adorar só quando estivesse na bonança? É para adorar no deserto. Não é não, Felipe? Aquele período lá, dinheiro não dá para todas as contas. Mas hoje é ensaio. Hoje é o meu dia com os adolescentes. Eu vou levar uma palavra de esperança e de fé para eles. Isso é servir no deserto. Isso é adorar no deserto. Eu me lembro do testemunho da irmã Rosângela. No último domingo que ela pregou. Ela vinha de uma semana ou duas, alguns dias muito mal. Aquelas lutas internas que nós enfrentamos, todos nós. Que às vezes a gente se encontra desmotivado, desanimado, e a gente não sabe nem o porquê. E aí chega eu, irmão, você vai pregar hoje? Não, vai. Eu nem lembro o motivo porque eu estava pedindo ela para pregar. Vai, eu não lembro o motivo.
Muito relutar, ela veio. Ela queria estar em outro lugar, menos neste altar, servindo. Seria tu? Ela queria estar em outro lugar, menos aqui ministrando aos corações. Mas é servir no deserto, e a gente está ministrando, servindo a Deus, enquanto a gente está servindo os irmãos. E servindo os irmãos, o Senhor está agindo em nosso ser. A gente vai trazendo uma palavra de cura para os irmãos e o Espírito Santo nos curando. Trazendo a palavra de ânimo para os irmãos e o Espírito Santo nos animando. Trazendo uma palavra como essa de hoje. Nós somos chamados para adorar a Deus no deserto. E o Espírito Santo, ao ponto que eu falo com vocês, ele grita ao meu ouvido. Você foi chamado para adorar no deserto. Se porventura o momento que se está passando é porque existe um conflito na questão da saúde, uma questão profissional, uma questão familiar, então eu vou adorar como? Eu vou adorar a Deus no deserto se eu estou enfrentando uma grande luta? Você tem um motivo essencial. Ele guerreou, ele pelejou numa cruz. Ele fez um grande feito, o feito da cruz. Para Israel é o Mar Vermelho, para nós é o Calvário. Para nós é Faraó e os seus exércitos submersos nas águas. Para nós é a agonia do Cristo de Deus na cruz. O gemido, o grito de desespero. Eli, Eli, lama sabachthani. Por que me desamparaste? Porque os pecados do Josimar Gonçalves estão sobre ti. Porque aquilo que o tornava imundo está sobre você. Nunca vai nos faltar motivo, se nós nos lembrarmos do que Ele fez por nós, para que nós nos tornássemos adoradores do Seu nome. No deserto, quando faltou água, no deserto, quando faltou alimento, houve a provisão divina, mas aquele povo podia lembrar, eles podiam lembrar dos gafanhotos, eles podiam lembrar das rãs, eles podiam lembrar dos piolhos, eles podiam lembrar das trevas, eles podiam lembrar das pragas, das 10 pragas, eles podiam lembrar do Mar Vermelho. E quando nos faltar neste deserto? Quando nos falta nesse deserto, Alexandrina? O inimigo se aproxima sorrateiramente e diz: você não tem motivo para adorar. E ele faz questão de nos lembrar a nossa situação, a nossa condição, o nosso sofrimento, a nossa luta. Por causa disso você não tem motivo para adorar. Ele nos quer ocupar, ele nos fazer com que todas as nossas energias sejam empreendidas no momento, na situação,
na dor. Mas hoje, ouçamos a voz do Espírito. Nós podemos nos lembrar da cruz. Nós podemos nos lembrar da cruz. Nós podemos nos lembrar do Calvário. Nós podemos e devemos nos lembrar do Cristo de Deus, oprimido, ferido, vituperado. E tudo isso por mim. A cruz sempre vai ser a nossa maior razão e motivo para continuarmos adorando a Deus em meio a qualquer situação. Pois são esses adoradores que adoram neste tempo, nesses dias, nos dias difíceis, nos dias tristes, nos dias alegres. São esses adoradores que João viu lá na eternidade. São esses adoradores. São esses servos. Ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. E verão a sua face. E na sua testa estará o seu nome. Você tem um dono. Você está marcado. Você tem um propósito na sua vida. Você tem uma razão para viver. E a razão do seu viver é adorar o Senhor. Você pode ficar de pé, por favor? Nós podemos continuar essa mensagem outro dia dizendo como nós podemos adorar o Senhor. Dê exemplos na prática, o que é esse servir, o que é esse sacrificar. A gente pode ver outro dia. Em que condição eu devo estar para ser um adorador, cuja adoração vai ser recebida pelo Eterno? Isso pode ser para outro dia. Mas para hoje, é isso. Você está vivendo um deserto? Deixa eu te lembrar que pior era o Egito. Lá você não tinha vida, você pensava que tinha. Lá você era um miserável, perdido, pecador. Réu, culpado. Uma sentença estava sobre ti. Está difícil agora? Pior era antes. Porque aqui no deserto, nós estamos com Ele, Ele está conosco. Aleluia. Amém, Ele está conosco. A gente não está atravessando o deserto sozinho. Apesar que muitas vezes o inimigo quer fazer com que acreditemos nisso. Mas não é verdade, ele é mentiroso. O Senhor está conosco no deserto. Está conosco como aquele que provê a água. Seja transformando a água amarga em água doce. Seja fazendo com que a água brote de lugar que não tem como brotar, uma rocha. Não esqueça, Ele é a rocha ferida.
a rocha ferida, que nos acompanha nesse deserto, provendo o essencial, para que a gente não venha morrer no deserto, provendo o essencial como a água, provendo o essencial como o maná, provendo o essencial como a cobertura espessa de nuvem, para que o calor, o sol, o raio causticante não nos queime a pele, nos gere um câncer maligno, nos acompanhando à noite numa coluna de fogo, para que o frio no deserto não nos leve à morte por hipotermia. O que eu estou falando é que nesse deserto, o acompanhar divino é o que nós precisamos, para que a gente não pereça, porque tudo que nós precisarmos para fazer a travessia e não perecer, Ele proverá. O que a tua alma precisa para se manter viva no deserto, o doce amigo divino Espírito Santo tem para nos dar, tem para te dar. Então todas as vezes que você se vê abatido, entristecido, desanimado, não te esqueças que você foi salvo, liberto, para adorar a Deus nesse deserto. Então levante-se e adore o Senhor, cultue o Senhor, sacrifique ao Senhor.